Eu pensava, se tem algo para pedir desculpa, peço por aqui. Falei, Deus, arrepender do quê? Porque diz, porque eu descobri algo muito mais valioso. Mas minha próxima pergunta a Deus é arrepender do quê? Eu me lembro quando eu era garoto e algumas vezes meus pais recebiam algum tipo de visita em casa. Na hora de ir embora existia um protocolo que era quase sempre que seria repetido. As pessoas na hora de sair diziam assim, desculpa qualquer coisa. Eu na minha cabeça, mesmo que criança, aquilo não fazia o menor sentido. Eu pensava, se tem algo para pedir desculpa, peço por aquilo. Se não tem, não peça. Né? Mas esse negócio de desculpa qualquer coisa, para mim era muito vago. E eu lembro que na hora eu lembrei disso, falei, Deus, arrepender do quê? Porque arrependimento tem que ser específico. Não adianta a gente dizer para o Senhor, desculpa qualquer coisa. Né? E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração, vocês precisam se arrepender por não estarem me buscando como deveriam. E essa foi a hora que doeu. Porque eu estava no ano da busca. Eu estava me dedicando a buscar o Senhor como eu nunca tinha feito. Tinha acabado de fazer há poucas semanas o maior jejum da minha vida. Né? Muitas vezes, porque eu tinha me determinado a ler a Bíblia tantas vezes aquele ano, eu tinha uma cota de capítulos diária que era o mínimo. Então às vezes eu ia dormir 2, 3 da manhã, porque o dia corrido eu não tinha conseguido ler. Né? E dentro de mim bate um sentimento, é lógico que eu não tive coragem de abrir minha boca. Aprendi com meus pais desde criança que tem 2 tipos de gente, pelo menos, que você tem que respeitar. Quem é mais velho que você e tem mais autoridade que você, e Deus é no mínimo os 2. Mas o sentimento veio, eu mordi minha boca, pensei, não falo nada, né? Mas o sentimento de indignação veio. Né? A vontade era gritar para Deus, se isso não está bom para você, quando é que vai estar? Né? Porque eu pensava, depois de estar dando o meu melhor em tudo, ainda tem que me arrepender por não estar buscando direito. Né? E foi um senso de indignação que eu não consigo explicar, mas por mais que eu tenha tentado, não fale, não peca. O salmista diz, a palavra ainda não me chegou à boca e tu já conheces. Um Deus você não precisa nem falar, você pensou, ele ouviu. Você vai pensar daqui uns 10 anos, ele já ouviu. E apesar de não ter feito a pergunta, quando é que vai estar bom para você? O Senhor me respondeu. Eu nunca mais vou esquecer a resposta. Ela é o tema da minha mensagem, se tornou o título desse livro. A frase que eu ouvi foi, até que nada mais importe. O Senhor me disse, quando você chegar ao ponto onde nada para você é mais importante do que me buscar, você chegou onde deveria chegar. E o Senhor me disse, nesse momento você não está indo para esse lugar. O Senhor me disse, você decidiu que esse seria o ano da busca e o que você está fazendo na verdade é quebrar todos os seus recordes. Orar como não orava antes, ler mais do que lia antes, jejuar mais do que lia antes. Mas o Senhor diz, a única coisa que você fez foi melhorar sua performance, seu desempenho de busca. Isso não significa que seu coração me deseje mais do que desejava antes. E aquilo caiu como uma bomba dentro de mim. Interessante é que Deus não precisa discutir muito. O poder de persuasão dele vai além de argumentação. Né? De repente parece que meus olhos se abriram e eu entendi, em fração de segundos, coisas que eu precisei de um livro inteiro para tentar explicar. É difícil você definir revelação. Né? Você tem de fração de segundos coisas que você gasta horas falando e parece que não é suficiente para explicar. Mas de repente todo esse desenho se abre a partir desse texto. O apóstolo Paulo dizendo que para mim era lucro, isso eu considerei como perda. Quando você ouve as expressões lucro e perda, são palavras normalmente aplicadas ao mundo monetário, financeiro, né? A questões de valores materiais, mas é evidente que Paulo não está falando disso. Então quando Paulo diz o que para mim era lucro, ganho, ele está falando aquilo que para mim era importante, aquilo que tinha valor. Ele está usando um termo que indica percepção de valor ou da falta dele, e não necessariamente algo que estabeleça preço na percepção monetária. E diz o que para mim era importante, o que para mim tinha muito valor, desvalorizou, perdeu a sua importância. E por que perdeu? Porque diz, porque eu descobri algo muito mais valioso. Porque eu descobri algo muito mais importante. E essa é a declaração que ele faz, né? No verso 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa palavra aqui traduzida na versão que eu estou usando, a Nova Almeida atualizada, sublimidade, ela foi traduzida na NVI como a suprema grandeza do conhecimento. Nas outras traduções bíblicas, a excelência. E toda essa diversidade de traduções são tentativas de explicar uma palavra, que no koineu, grego antigo, original é hiperus. Hiperus fala daquilo que se destaca, daquilo que se eleva, daquilo que se sobressai. Essa palavra em essência fala de proeminência. E basicamente eu não creio que Paulo esteja falando da proeminência do conhecimento, mas que ele esteja falando do conhecimento daquele que é proeminente, do conhecimento daquele que se eleva, daquele que se destaca.
E quando ele entra no lugar de percepção e entendimento da importância de Cristo, comparado a esse nível de importância, o que antes parecia ser importante, perdeu completamente a sua importância, desvalorizou.